Isaac, eu tô saudosista quanto a um preço de cesta básica mais baixo. Eu não sei se eu vou ver exatamente como lá naquela época do real, quando o vale transporte que era 65 centavos, quando o custo da cesta básica diminuiu bastante com a virada da nossa moeda, porém, para os dias atuais, o custo da cesta básica caiu em Belo Horizonte e em outras 10 capitais. O valor conjunto dos alimentos básicos caiu em 11 das 17 cidades pesquisadas pelo DIEESE. Maiores reduções foram Aracaju, Belém e Goiânia, as maiores altas registradas em Porto Alegre e Florianópolis. Em Belo Horizonte, a queda de maio para junho foi quase de 1%, 0,97%. Na capital mineira, a alta acumulada no ano é de 4,59% e em 12 meses de 3,57%. Isaac, eu me lembro do momento em que a gente discutia, pelo menos da parte do governo federal, dificuldades olhando para o preço dos alimentos, como inclusive se elas fossem justificar muitos outros problemas que o governo tinha na sua avaliação, o atual governo Lula. E você, me lembro, falava assim, calma, não vamos botar o dedo no negócio não, que piora. O cenário de Belo Horizonte agora está desenhando-se para uma melhoria do custo dessa cesta básica, porque é uma questão maior do preço dos alimentos caindo? Esse é o primeiro resultado. Na sua leitura do lead, da matéria, nós temos que o resultado foi de deflação em 11 das 17 regiões pesquisadas. Ou seja, esse é um fenômeno que está associado ao Brasil e não só a Belo Horizonte especificamente. Por que isso está acontecendo? É o que nós conversamos aqui anteriormente, né? Tempo. A gente precisa de tempo e o que está acontecendo é que nós estamos observando 3 movimentos especialmente que estão colaborando para a redução do preço. Primeiro, valorização do real, que torna commodities alimentícias especialmente mais baratas em reais. Nós estamos observando desvalorização das commodities internacionais em dólares também, então nós temos aí 2 fatores conjuntos que contribuem para isso, né? Real mais valorizado e commodities cotadas em dólar mais desvalorizadas, o que ajuda a puxar o preço para baixo. E tudo isso acontece porque agora nós estamos no período de safra dos principais produtos alimentícios e, consequentemente, com mais oferta no período de safra, a gente observa um preço que é menor. Tem mais oferta, menor preço. Então, calma. Não adianta a gente ficar cortando imposto, não adianta a gente inventar alquimia para reduzir preço de alimentos, porque só maior oferta resolve isso. E maior oferta vem com o tempo. A gente tem que esperar a safra. É natural que isso aconteça. A pressão que nós tínhamos antes, eu diria aqui que era uma tempestade perfeita. Porque estava associado a um aumento de preço de commodities, que é tudo o contrário do que a gente vê agora, né? E o aumento de preço de commodities era decorrente de uma menor safra, porque nós tivemos intempéries climáticas que afetaram todos os tipos de safras ao redor de todo o mundo de um modo geral. Isso fez com que os preços subissem e, associado a isso, nós tivemos uma desvalorização muito grande da nossa taxa de câmbio no ano passado. Nós desvalorizamos quase 30% da nossa taxa de câmbio ao longo de 2024. Consequentemente, isso vai ter rebate em preços. E agora, com a normalização de todas essas questões, nós estamos observando novamente a descompressão dos preços de alimentos aqui em Belo Horizonte e no Brasil de um modo geral. Ô Isaac, mas o que explica, assim, e aí eu vou te pedir para me explicar como se eu tivesse 5 anos de idade, tamanha diferença de preço de cesta básica quando a gente pega as capitais? A gente está falando de Salvador, que teve a mínima, R$ 623, e São Paulo, que está batendo quase R$ 900. O que explica essa diferença entre capitais e por que algumas capitais têm uma alta tão exponencial, crescendo mais de 2%, e outras tendo redução de 4% na cesta básica? Nossa, muito boa pergunta. Vamos lá. A gente tem que olhar para 2 movimentos, 2 coisas que são determinantes para preço. Um é local de produção e a segunda coisa que é importante para a gente observar é demanda, custos de um modo geral. Preços sempre refletem custos, sempre. Se preços não refletirem custos, nós temos um problema de mercado, e aí pode ser um problema de concentração de mercado, pode ser um problema de arbitragem, pode ser vários tipos de problemas, mas preço sempre reflete custo. Por que é diferente entre as regiões? Porque nem todas as regiões produzem todos os bens. E a gente tem um teorema na economia que diz didaticamente que os preços serão iguais em todas as regiões e as diferenças entre as regiões serão decorrentes dos custos de transporte. Isso significa o quê? Que se eu produzo leite ou café em Minas Gerais e São Paulo não produz, hipoteticamente,
o custo do café tem que ser maior em São Paulo do que em Minas Gerais, porque eu tenho que transportar o café daqui para lá. Tá? A gente pode adicionar um terceiro componente que pode mudar preço nesse caso, e não é caso de alimentos especificamente, de cesta básica, que seria impostos. Né? Nós poderíamos observar, por exemplo, que combustíveis são mais caros no Rio de Janeiro, que tem extração e refino, do que em Belo Horizonte, por exemplo. Por que isso acontece? Mas lá é uma questão específica de alíquota de imposto, que é maior lá no Rio de Janeiro do que aqui em Minas Gerais. Então vamos lá. Por que contaram toda essa história? Por que os preços são diferentes? Primeiro, porque algumas regiões produzem mais bens do que outras, então que tipos de bens que estão incluídos na cesta básica são produzidos em Salvador? Poucos, de uma forma geral. Esse é um dos fatores que explica. Ao contrário, grande parte da produção agrícola e agropecuária está concentrada na região sudeste e centro-oeste do país e um pouquinho na região sul também, é verdade, para alguns produtos específicos, como leite e grãos, de uma forma geral. Então, essa diferença está muito associada à produção, ao que nós temos de estrutura produtiva em cada região. O segundo fator que justifica muito isso é demanda. É natural que os custos em São Paulo sejam maiores. Os custos de transporte para que a gente chegue até São Paulo são sempre maiores. Nós vamos pensar o quê? Na região metropolitana de São Paulo, nós não temos nenhum tipo de produção agropecuária. Nenhum. E aí a gente vai ter que ir expandindo esse raio para saber onde é que está essa produção agropecuária. Nós vamos observar que isso está nas bordas do estado de São Paulo de modo geral. Então nós temos mais custos de transporte para levar isso até lá. E nós temos uma demanda que é muito maior na cidade de São Paulo, consequentemente preços mais elevados também. Então esses dois movimentos explicam de uma forma geral a discrepância do nível de preços entre as capitais. Então quando a gente está falando de um assunto macro, que é transporte e escoamento de produtos, no final das contas a gente está falando justamente sobre essa diferença, porque se a gente tem um transporte qualificado que não depende só de rodovia, que consegue chegar mais rápido, a gente pode falar de um preço unificado no Brasil. Sim, poderíamos, hipoteticamente. É por isso que quando a gente discute aumento de preço de combustíveis, a gente fala que isso vai ter um repasse elevado para a inflação e que vai pressionar a inflação. É por isso que a gente faz